Contos e lendas. Juvenal era parecido. Ele gostava que as atenções se concentrassem nele. Ele adorava isso. Todo mundo perguntando para ele. Ele sendo alvo das atenções generalizadas. Era o que o Juvenal gostava. O Juvenal era dono de um pequeno bar. Sim, um pequeno bar. Em um distrito de uma cidade do interior do Rio de Janeiro, na região sul-fluminense. Ele era dono de um pequeno bar na parte rural. Mas Juvenal sempre tinha uma história, como ele sempre tinha história. Ele sempre tinha alguma coisa para contar. Juvenal estava desatualizado. Não tinha nada para contar nos últimos dias. Então ele bolou. Ele inventou. Sabe, eu tenho visto no meio daquelas árvores uma assombração. Ele inventou. Eu tenho visto sombras que se mexem no meio daquelas árvores. Ele do bar dizia que no meio das árvores via uma assombração. O bar era quase no final do distrito rural. E tinha uma mata quase em frente. E ele falava: nossa, 10 horas da noite, entre 10 e meia-noite, aquilo se transforma. Eu vejo assombração. E ele começou a contar essa história naquele distrito rural. E é lógico, sempre tem os curiosos. Você viu? Tá aparecendo mesmo a assombração ali perto do bar do Juvenal. Ele disse que viu. E agora tinha gente que ficava até mais tarde no bar do Juvenal para ver a tal assombração. E aí o cara bebe uma, bebe duas, bebe três e via a assombração mesmo. Quem quer ver, vê. Mata se mexe, bate um vento, e aí o cara diz: eu vi também, olha lá, tá mexendo. E a notícia começou a correr. Juvenal inventou por inventar aquilo, mas aquilo estava dando muito lucro para ele. O bar dele ficava cheio, principalmente às sextas-feiras, entre 10 da noite até a meia-noite. Como ninguém trabalhava no sábado, o bar dele virou atração turística. Muita gente de outras cidades, outros lugares, iam até o bar do Juvenal nas sextas-feiras, pedindo cerveja, caipirinha, pedindo também os chamados petiscos, pedaços de lobisomem, assim como ele diz. A assombração estava rendendo para o Juvenal. Olha lá, eu vi também, acabei de ver, olha lá, ó. Sempre tinha alguém que via. Se você ficar no meio da rua e olhar para cima e dizer: olha lá,
Na realidade, não tem nada para ver, mas tem sempre alguém que irá dizer: Eu tô vendo sim, olha lá, que coisa brilhante é aquela no céu. Muitos disseram ver a assombração do Juvenal, a assombração daquele bar, a atração turística das sextas-feiras à noite. E muitos diziam: É homem ou mulher? Sei lá. Assombração não tem sexo, ou tem? Já tinha gente que aparecia no bar e dizia: Sabe de quem é essa assombração? É de um cara que morreu ali, em um acidente. Ele ia num cavalo, o cavalo empinou e ele caiu e bateu a cabeça na pedra e morreu. E agora voltou. Tinha até história de quem era a tal assombração. Era a invenção do Juvenal, que estava lucrando com essa história. Até reformou o bar, aumentou o seu estoque. Tudo com dinheiro desta história inventada. Ele até dizia que pesquisou a história do rapaz que caiu do cavalo e que era aquilo mesmo. Invenção pura. Pura invenção de Juvenal. A cada semana a história aumentava e o bar cada vez mais cheio. Tinha gente que gritava: Dá mais uma pinga aí, Juvenal! Mais uma cerveja! Tá na hora da assombração chegar e você esqueceu de mim, Juvenal! Se fosse hoje, teria até emissora de televisão esperando a tal assombração. Mas na época, foi notícias nas rádios da região. Certa noite, quando o Juvenal fechou o bar por volta das 3 horas da manhã, ele foi se deitar. Ao chegar no quarto, deitar em sua cama, viu uma névoa branca que tomou conta de seu quarto. E dela saiu um cavalo enorme, muito grande, com um homem com um imenso chapéu montado. O homem o olhou com os olhos negros e apenas disse: Eu irei vir te buscar. E deu uma risada demoníaca. No dia seguinte ao ocorrido, Juvenal acordou assustado. Não sabia se era real ou apenas um sonho. Ficou tenso durante o dia. No início da noite, quando abriu o bar, ele contou o acontecido e todos ficaram estáticos. A noite foi rolando e todos queriam saber desta história que Juvenal contava. No dia seguinte, bem, todos notaram que Juvenal não apareceu na rua, nem na venda, nem na padaria, e muito menos no finalzinho da tarde abriu o bar. Todos estranharam a falta de Juvenal. Ninguém o viu durante todo o dia. Foi aí que alguém teve a ideia de arrombar a porta da casa de Juvenal, que morava sozinho. E lá estava ele, bem na sua cama, deitado, com os olhos esbugalhados, quase pulando para fora, cabelos em pé e morto. Sem sinal de violência, nada. Apenas como se estivesse morrido de susto e de medo. Foi assim que Juvenal criou o seu próprio medo, a sua própria assombração. Ele foi morto pela sua mente, pela criação de sua mente, uma mente que só pensava nos lucros. Foi morto pela sua própria invenção, pela sua própria história, como dizem. E desde então, o bar nunca mais foi aberto. Ninguém, nem mesmo depois da morte de Juvenal, abriu o bar. Está do mesmo jeito que Juvenal deixou pela última vez que abriu, até hoje. A casa de Juvenal
hoje só existe ruínas. Ninguém mais nem parou em frente à casa ou em frente ao bar. A nossa mente é desconhecida. Você pode ser aquilo que almeja ser, aquilo que pensa. E toda história que você cria pode se realizar, ou para o bem, ou para o mal.